primeira vez que eu ouvi falar de Arrow Functions foi quando eu fiz o curso do André Rafael, curso de JavaScript completo da Origamid. E inclusive é um curso que eu indico para que você faça até hoje. É um curso muito completo sobre JavaScript. Aliás, a plataforma da Origamid ela tem muitos cursos interessantes lá. Eu não estou fazendo publi, é só realmente algo que eu já consumi e consumo até hoje. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre Arrow Functions foi no curso do André Rafael. E a primeira coisa que eu percebi, e a princípio e durante um tempo eu achei que fosse o principal diferencial, a principal diferença, na verdade, entre Arrow Functions e Functions tradicional, era apenas a sintaxe, né? Onde você escreve uma function desta maneira. E uma Arrow Function, você declara ela através de uma variável. Então você pode colocar aqui uma const, depois do teu igual ali da tua declaração, você coloca uma função, mas aí você já não coloca apenas este símbolo, você coloca aqui uma arrow, uma seta, entende? Então, por muito tempo, eu acreditei que essa fosse a principal diferença. E quando você vai executar essas duas funções, elas, aparentemente, elas soam exatamente iguais, tá? Então, se eu executar aqui a minha função normal ou a minha função com arrow, elas vão executar da mesma maneira, tá? A diferença entre elas e para você hoje é a única coisa que você deve gravar. A principal diferença dela, além da sintaxe, é o hosting. Hosting é o que nós aprendemos na aula anterior. Então, o hosting, quando você utiliza aqui uma const, você sabe que se você tentar executar esta função antes da declaração desta função, você vai ter ali um erro dizendo que você não pode chamar essa função antes dela ter sido declarada, né? Agora, se você quiser chamar esta função normal antes dela ter sido declarada, você consegue perfeitamente. Então, dentro de um bloco de código, dentro de um arquivo JavaScript, você consegue chamar e executar funções que forem escritas da maneira tradicional, até mesmo antes delas terem sido declaradas, tá? Então, além da principal diferença visual ser a sintaxe, tem a questão do hosting, né? Onde você não consegue executar aqui a arrow antes dela ser declarada, mas uma função normal você consegue. E aí você me pergunta, se eu consigo ter mais liberdade utilizando a função normal, então vale a pena utilizar a função normal em detrimento ali da Arrow Functions, né? Mas isso é ambíguo, né? Porque quando você tem ali bloqueios, eles são feitos no código, eles são feitos na linguagem por segurança. Então este tipo de bloqueio, quando você utiliza arrow, onde você não consegue utilizar esta função antes dela ter sido declarada, isso faz com que você seja obrigado a fazer com que o teu código tenha uma estrutura lógica, onde você consegue ler o código linha por linha e entender o código com mais facilidade. Pensa que daqui a alguns anos, aquele teu arquivo de código ele pode ter centenas, e se ele for mal escrito, até mesmo milhares de linhas, e se você tiver feito ou se quem fez aquele código não utilizou arrow functions na maioria das funções, utilizou função normal, a chance de você ter uma estrutura de código mais bagunçada ela é muito maior, saca? Mas, hoje em dia, não existe um consenso de que você deva usar functions normais ou com arrow. Não existe uma boa prática
oficial que diga que, olha, você precisa escrever desta maneira. Por convenção, nos últimos tempos, eu percebi que quando você vai escrever funções que são componentes React, e a gente vai ver isso mais para frente, estava tendo uma tendência de você escrever com arrow functions, né? Principalmente com as configurações de linter e prettier tradicionais ali, que a gente tem com Vite, principalmente com o antigo ali Create React App, né? Mas, principalmente com o Next, você vai ver muita página, por exemplo, sendo escrita com função normal. Então, hoje a gente não tem ali um consenso, desculpa, de qual utilizar. Então, não existe melhor ou pior. Existe a solução ideal para o teu contexto. Então, se você vai escrever ali um componente, né, digamos que tanto faz. Agora, dentro daquele teu componente, se você vai ter muitas funções e muita lógica, é interessante que você perceba que você... É interessante que você tente perceber se o seu código não está ficando muito poluído, né? Quanto mais você tiver lógica isolada e você tentar fazer ali com que o teu componente tenha a single responsibility do Solid, né? Uma responsabilidade única, você vai ter menos problema com relação ao que você deve usar ali de fato, saca? Então, além da diferença visual ser a sintaxe, a gente tem a questão do hosting, né? E bom, principalmente com o React antigo, a gente tinha ali dentro dos nossos componentes, antigamente a gente escrevia componentes React com classes e não com funções, saca? E dentro dessas classes, a gente tinha ali muitos métodos, né? Então, um método, ele tem uma ligeira diferente em relação a uma função, saca? Então, uma função é diferente de um método. E no que ele se difere? Eu vou explicar por cima, mas eu vou deixar como desafio você fazer pesquisa sobre 3 coisas, porque eu também quero que você não só ouça e tente absorver, mas que você também aprenda a encontrar as melhores respostas, tá? E não pergunte só para IA, tá? As 3 coisas que eu quero que você pesquise é sobre uma paradinha chamada this, sobre função e sobre método, tá? Sobre função e sobre método, basicamente uma função é o que você está vendo aqui. E o método, ele geralmente é uma função dentro de um objeto, saca? Então eu preciso que você pesquise sobre essas 3 coisas. E aí, para não te deixar completamente no escuro, digamos que se você vai escrever com arrow ou com funções tradicionais e a tua função ela é simplesmente uma função comum, eu tendo a dizer que, cara, tanto faz o jeito que você vai escrever, tá? Agora, se você vai escrever um método, prefira utilizar funções tradicionais. Por quê? Você vai entender por quê quando você começar a pesquisar sobre o this. Beleza? Não quero explicar nesta aula sobre o que é o this, porque ele é um assunto bem mais complexo, que merece uma aula só dele. E eu acredito que entender esse carinha neste momento vai só trazer mais complexidade para onde não precisa. Mas é interessante que você pesquise para você entender como é que funciona. Fechado? Então pesquise sobre função e método, tá? E aí depois você me diga aqui nos comentários ou lá na comunidade do Discord se você compartilha dessa opinião, né? Se você acha que se você vai escrever uma função, tanto faz se você escreve com arrow ou com uma função tradicional, e se você concorda que quando a tua função ela é um método, se é interessante que você utilize ali a escrita através de funções tradicionais. Beleza? É isso. Valeu, um abraço.